Olá! Mais um estudo bíblico por aqui. E hoje eu gostaria de compartilhar com você a história de Abigail, né? A gente vê aqui na Bíblia várias mulheres, né? E muitas não brilharam pelo trono ou pela riqueza, mas sim pelo impacto silencioso das suas atitudes, o seu posicionamento. E Abigail, ela é uma resposta de Deus mesmo, diretamente dos céus, né, diante de um momento de caos ali, né? Para quem quiser fazer a leitura, né, eu vou fazer um comentário sobre 1 Samuel 25, né? É o capítulo todo. Ele tem, eu tô com a Bíblia aberta aqui, ele tem exatamente 44 versículos. Quem quiser fazer a leitura, eu já fiz a minha leitura e fiz as anotações, né? E fiz as marcações, que eu sou dessas de fazer marcações da Bíblia, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco, eu dividi aqui entre, né, vamos falar sobre a vida de Abigail, né, a nossa personagem de hoje. Vamos falar do contexto histórico dela, da fé dela, dos princípios, né? E o exemplo dela, né, um exemplo inspirador para mulheres, né, como nós cristãs, né, na nossa vida atual, né, na nossa atualidade. Vamos fazer uma oração para que o Senhor possa abençoar o nosso estudo, para que o Senhor venha nos ajudar a aprender mais, aprofundar mais na sua palavra e para que a gente venha ser boca de Deus aqui na terra, né? E sim, e o mais importante que é obedecer os princípios que encontrarmos hoje aqui nessa história. Papai amado, muito obrigado por mais esse dia, Deus. Obrigado por mais esse estudo bíblico da Tua Palavra, Deus. Obrigado pela essa oportunidade de estar aqui compartilhando sobre a Tua Palavra. Deus, que hoje a gente vai ler sobre a história de Abigail, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, nos ajude a colocar em prática tudo que a gente aprender aqui, que a gente venha a ser convencido dos nossos pecados, que a gente venha cada vez mais a nos aproximar de Ti, Deus, por meio da Tua palavra, por meio dos Teus ensinos, Senhor querido. Muito obrigado, desde já eu agradeço, né? E vamos aos comentários, né, que eu anotei sobre esse estudo. Primeiramente, eu comecei a pesquisar sobre o significado do nome Abigail, né, é de origem hebraica, e Abi significa pai, e Gil significa alegria, né, ou seja, alegria do pai. Então, é alguém que gera alegria por onde passa, né, eu cheguei nessa conclusão que o significado do nome dela seria isso, né? E o contexto histórico também, né, e bíblico, a história está registrada, né, em 1 Samuel, onde o autor do livro, muitos estudiosos, né, fala que a primeira parte foi escrita por Samuel e o restante foi escrito pelos outros profetas, né, Natã e Gad. Muitos consideram que 1 Samuel e 2 e 1 e 2 Reis é uma única obra, um único livro, né, que ele chama até Livro do Reino. A história se passa entre 1040 a 971 a.C., ou seja, no século XI, né? Então é um momento em que Israel ele deixa de ser uma nação tribal, né, e recebe o seu primeiro rei, que é Saul, né? E Saul ele peca contra Deus, né? E Deus manda ele matar todos os amalequitas e ele desobedece, deixando o rei, Deus fala para ele não pegar nada, ele pega os despojos, né? Então assim acaba que Deus fala para Samuel ungir um próximo rei, né? E substituir o primeiro monarca, que foi Saul. Então Davi, ele foi já havia sido ungido, né, por Deus, e a gente sabe que ele ainda não havia assumido o trono, ele estava sendo perseguido pelo próprio sogro, que Saul era sogro dele, né? Então, o país estava enfrentando muitos conflitos internos, ameaças constantes, né, por outros povos. Né? E é nessa parte da história de Abigail que Davi estava fugindo, né, em um deserto e ele recebia, né, apoio de homens que se juntavam com eles. Né? Aqui no 1 Samuel era 400 que ia com ele para a guerra, mais 200 ficavam. Então, aproximadamente 600 homens estavam com ele, né, ali no deserto de Parã. Então, ele pede alimento, abrigo, né? E
isso era fundamental para a sobrevivência naquela época. E ele sempre ajudava com o que ele podia, né? E quando ele precisou, que é aí que começa a história de Abigail, que a gente já vai começar a relatar, ele não foi bem atendido da forma que ele esperava ser atendido, né? Primeiramente, vamos falar quem foi Abigail. Gente, essa mulher, né, se você já leu o capítulo, você vai ver que ela foi sensata, prudente, formosa, muito humilde, né? A sua marca é a marca da hospitalidade e generosidade, né? Ela é uma mulher de iniciativa, ou seja, proativa, muito estratégica e diplomática, né? E o melhor de tudo é que ela é temente ao Senhor e também é intercessora. Ela era casada com Nabal, que era um homem rico, duro, arrogante e muito insensato. A gente vê isso lá em 1 Samuel 25:3. E Nabal era descendente da tribo de Judá, né? Para ser mais específica, era um dos descendentes de Caleb, mas pelo jeito ele não aprendeu com Caleb, né? Então a vida de Abigail era um campo de batalha, gente. Era um campo de batalha emocional, tanto emocional como espiritual. E eu acredito que naquela época até física, né, dentro de casa, porque naquela época as mulheres não tinham voz. Então, a Abigail, ela vivia num casamento difícil, ela convivia com um homem ruim e ele não tinha equilíbrio, nem respeito, nem sensibilidade espiritual. Ele era egoísta, orgulhoso, não tinha discernimento, tratava as pessoas de uma forma áspera e ele tinha ausência de caráter. Então, assim, você já pode entender que ela estava cercada de pessoas vazias de sabedoria. Mas ela não permitiu, gente, uma coisa que eu acho bem interessante é que ela não se permitiu ser definida pelo ambiente que estava ao redor dela. Não permitiu que esse cenário definisse quem ela era, né? Então, quando começa ali o conflito, né, que a gente vê a insensatez de Nabal, que faz ameaçar toda a casa, né, Davi e seus homens, ele estava ali no deserto de Pairã, e eles pedem, né, para Nabal abrigo, comida mesmo, né, e ele esperava gratidão, porque até então Davi havia ajudado os servos, né, de Nabal, e com certeza, gente, Nabal sabia disso, mas e sabia também quem era Nabal, né? Mas a arrogância dele faz ele, né, cegou esse homem, né? Então ele fala: quem é Davi? Quando o servo de Davi chega para pedir, né? Ele fica assim, tipo, trata de uma forma bem rude mesmo, né? Então ele coloca a casa dele toda em perigo, né? E nega ali abrigo, hospitalidade para Davi e seus homens. E ao saber, né, ao ser informada pelos seus servos, Abigail, ela não entra em desespero, né, mas ela age, né? Ela não ficou esperando uma solução cair do céu, né? Ela organiza alimentos, né, provisões, e eu vejo que a fé dela impulsionou ela, né? E ela toma ali a frente da situação quando o servo dela fala para ela, né, a situação que o Davi tinha ajudado os servos de Nabal, tinha sido um bom, tinha sido bom para com eles. E quando Abigail, né, ela vai ali ao encontro de Davi, né, antes que a espada dele fosse desembainhada e entrasse na casa dela. E ela se humilha, né? Se coloca como intercessora ali, eu vejo, como intercessora. E ela literalmente corre para salvar vidas, né? Então, assim, eu vejo uma sabedoria muito grande, uma sabedoria espiritual, né? Não uma sabedoria passiva, mas sim em ação, com propósito, né? E eu vejo que humildade, gente, não é fraqueza. É o poder de Deus em movimento, né? É se colocar diante na guerra, né? Ela coloca ali diante, ela pega, né, vai com o cavalo dela correndo, se prostra diante de Davi em total humildade. Então, assim, eu vejo que ela também não assumiu o pecado de Nabal, né? O que ela fez foi transformar um conflito, né, de dois homens, que era entre Davi e Nabal,
em um diálogo de paz, né? Então, assim, eu vejo que uma mulher, quando ela carrega, né, o caráter de Cristo, a postura, né, os princípios, segue os princípios, os valores de Deus, a postura dela é diferente, né? E ela faz Davi lembrar de quem ele era, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Servo do Senhor e não um vingador pessoal, que ele já tinha sido ungido para reinar e não para ficar arrumando encrenca, né? Matando os outros por vingança pessoal. Então eu vejo que ela resgatou Davi, né, de um erro muito grave, né, abrindo ali os olhos dele, porque ele estava cego, né, de raiva. Então, ela impediu um derramamento de sangue, né? E impediu também que Davi manchasse a sua reputação com a vingança. E outra coisa que ela impediu também foi que a sua casa fosse destruída, né? Então, Nabal, ele gerava problemas por onde ele passava e Abigail, né, ela era a resposta, ela solucionava, né? E o final da história, o final da história é que Deus, ele faz justiça pelos seus, né? Davi vai embora em paz, né? A Abigail, ela retorna para casa dela, né? Ela consegue levar lá os mantimentos para Davi. E quando ela chega em casa, né, o marido dela, tanto que ele tá cego e tão estúpido, né? Ele tá fazendo uma festa, gente, bêbado, incapaz de compreender a gravidade da atitude dele, do que ele fez, né? E a Abigail, muito sábia, ela espera, gente, isso eu admiro nela demais, né? Porque ficar calada diante de tudo aquilo deve ter sido muito difícil, né? E ela espera, né? Ela tem paciência. E na manhã seguinte é que ela relata tudo para ele, né? E ao ouvir, né, ele sofre um ataque e morre dias depois, se não me engano, 10 dias, se não me engano. Então, você vê que não houve uma vingança humana, né? O Senhor, ele fere Nabal, né? E a justiça pertence a Deus. É isso que a gente aprende aqui com essa história, que a justiça pertence a Deus. E um tempo depois, né, Davi acaba convidando Abigail para ser sua esposa. Ele reconhece nela alguém que é digna de estar ao seu lado, né, como rainha. E de uma mulher humilhada, ela passa a ser honrada, né, e se torna rainha do rei de Israel. E com a história dela, a gente pode aprender muito, gente, né? Primeiramente, é que ela é uma mulher que virou resposta de Deus, né? Mesmo diante de uma circunstância difícil, de um lar difícil, né? E outra coisa, que a humildade dela abriu portas, né? Que a força e a violência nunca abriria, né? Então, assim, e a gente aprende também que a sabedoria tem ação, não é pedir e ficar parada, mas sim agir fazendo a sua parte, né? Ela fez a parte dela, ela conhecia o marido que ela tinha, então ela foi sábia e fez a parte dela. E outra coisa, mulheres de Deus protegem vidas, salva vidas, né? Abigail, ela salvou vidas, ela salvou a casa dela, né? O comportamento dela fez com que vários destinos fossem salvos, né? E outra coisa que a gente aprende também que é que o comportamento de um tolo nunca pode governar o nosso destino. Não é porque a pessoa está indo pelo caminho errado que eu também vou pelo caminho errado. Eu preciso me posicionar e fazer a minha parte, né? E uma coisa é certa, gente. Quem se posiciona com coragem, né, terá a sua honra restaurada por Deus, não pelo homem, mas por Deus, porque a justiça de Deus, ela é perfeita e ela nunca falha. Então, para nós mulheres de hoje, né, que a gente venha aplicar as lições de Abigail, né? Eu sei que tem muitas mulheres aqui que atravessam por desafios reais, né? Ou seja, né, não sei se você tem um relacionamento difícil ou está convivendo com uma insensatez dentro da sua casa, né? Tá carregando responsabilidades pesadas, né? E eu sei que a vida ela traz, né, muitos problemas para nossa vida, né? É difícil mesmo, não é fácil, né? E Jesus não nos prometeu uma vida fácil, ele falou que seria uma vida realmente difícil, mas em todo o tempo ele estaria com a gente, né? Então, que a gente venha buscar a paz de Deus, né? Aonde existe guerra, que a gente venha ser resposta, né? E hoje eu te faço uma pergunta, né? Qual tem sido a sua resposta diante de uma situação difícil, diante do caos, né? Reflita, né, hoje sobre isso, né? E não se esqueça que Deus, ele está atento às mulheres que se levantam com propósito,
né? Talvez agora, nesse momento, ninguém tá vendo o que você tá fazendo, o seu esforço, né, para proteger sua família, né? Nem na sua igreja, nem na sua comunidade. Ninguém tá vendo, mas você tá fazendo. Né? Você tá fazendo a sua parte, mesmo que seja, né, no íntimo com Deus e dando o seu melhor, né? Lutando em silêncio, né? Assim como Abigail, mas o céu pode ter certeza que Deus ele tá vendo, né? E seu posicionamento hoje, ele pode salvar muitas vidas amanhã, né? Sua postura sábia, ela protege o futuro que Deus está escrevendo, né? E você não precisa levantar a sua voz para você ser forte, né? Você não precisa retaliar para ser honrada, né? E você também não precisa se igualar ao problema para ser a solução, né? Porque você precisa estar em Deus, né? Quando a gente está em Deus, o mundo pode cair ao nosso redor, né? Mas sim a gente permanecer fiel ao Senhor, independente da circunstância, né? E que cada mulher que esteja ouvindo essa palavra hoje, essa história, né? Aprenda a caminhar com sabedoria, como Abigail fez, né? E que a alegria de Deus, ela possa se tornar a marca registrada aonde você colocar a sua planta dos seus pés e a palma das suas mãos, que tudo seja abençoado e que você seja exemplo para outras mulheres, né? Que estão também em busca de chegar mais próximo de Deus, de ser íntima do Senhor, né? Vamos fazer uma oração? Papai amado, meu Pai, muito obrigada. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sinto a Tua presença, eu sinto a Tua força, meu Pai. E hoje, meu Pai, eu te exalto, meu Pai, pela Tua fidelidade, meu Pai. Tua fidelidade, ela nunca falha, meu Pai. O Senhor é um Deus que cumpre o que promete, que age com perfeição no tempo certo. Deus nos ajude a ter essa sabedoria, né? E nos ajude a discernir qual é a parte do Senhor e qual é a nossa parte, meu Pai. Papai amado, eu sei que os teus planos são perfeitos e os teus conselhos são verdadeiros, meu Pai. Mesmo quando a gente não estiver entendendo, que a circunstância estiver difícil, meu Pai, que os nossos olhos estejam em Ti, meu Pai. Confiando que o Senhor tá fazendo, tá trabalhando, que o Senhor, meu Pai, cumpre aquilo que o Senhor fala, meu Pai, e que o Senhor é justiça, Deus. Meu Pai, assim como Abigail, meu Pai, foi uma mulher que tinha iniciativa, era proativa, meu Pai, que nós também tenhamos essa qualidade, essa característica, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a caminhar segundo o Teu querer, fazendo, meu Pai, aquilo que precisa ser feito, Deus. Meu Pai, não nos deixe contaminar pelo ambiente, nem pelas pessoas, mas que os nossos olhos estejam em Ti, que é a nossa rocha, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.